Bom dia, Gil, bom dia, Diego, e um bom dia muito especial a todos que nos ouvem. Bom dia também a Carol, que me acompanha aqui. É sempre bom estar aqui batendo um papo contigo, Gil. Bom, Carol Vanan, seja bem-vinda aqui na Rádio Acústica FM nessa manhã. Muito obrigada, bom dia a todos. Bom, secretário, nós temos vários temas para tratar, porque a saúde é sempre um tema muito amplo, né? Sempre há muitas questões que geram dúvidas na nossa população. Mas a gente começa falando sobre a Conferência Municipal da Saúde deste ano. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse evento, sobre o objetivo de uma conferência municipal aqui em Camaquã. Bom, Gil, a conferência eu considero um evento assim muito significativo, né? Ele é o ápice da democratização da saúde, porque é a hora que a gente escuta a população, porque a conferência, nós vamos fazer uma conferência hoje para estabelecer as diretrizes que nós vamos colocar no nosso Plano Municipal de Saúde para os próximos 4 anos. Vê bem, nós ainda estamos sob a égide de um plano confeccionado há 4 anos atrás e que hoje ainda, no ano de 2025, está seguindo aquele plano. Então, os próximos 4 anos vão ser regidos por aquilo que nós vamos debater e discutir com a comunidade lá. Por isso, essa importância de vir o microfone desse canhão de comunicação para convidar toda a população para ir hoje, a partir das 13 horas até as 16h30, lá na Secretaria de Educação, no auditório Zilda Maria Zambuja, no Salão de Atos da Secretaria da Educação, para que a gente faça um bate-papo bem reto, apontando quais devem ser as prioridades que a saúde do município deve atacar nos próximos 4 anos. É importante que haja esse tipo de preocupação, porque 4 anos atrás a gente pode pensar, mas é pouco tempo, mas durante esse período muita coisa mudou aqui no nosso município. Daqui a pouco a realidade de algumas necessidades do município mudaram também. Exatamente, o próprio poder público vai atuando naquilo que está estabelecido no seu plano municipal e daqui a pouco corrige aquele problema. Vê bem que nós, para discutirmos os temas hoje, nós já fizemos um questionário, deixamos à disposição no site da prefeitura, onde ali se estabeleceu quais seriam as prioridades que a gente deveria tratar nessa conferência. E dentre as prioridades estão um eixo temático é o fortalecimento da rede de urgência e emergência, né, que envolve lá a UPA, remoção, SAMU, o fortalecimento da rede de atenção psicossocial infantil e também a questão do fortalecimento da rede de especialidades. Há um tempo atrás, a gente discutia em Camaquã a questão da nossa atenção básica, o atendimento do dia a dia nas unidades de saúde, a precariedade que se tinha, o difícil acesso aos médicos, como era difícil de se conseguir uma consulta para os temas mais básicos. E essa realidade foi se transformando, o município trabalhou naquela situação, hoje nós temos aí 19 equipes de saúde estratégica da família distribuída por toda a cidade, mais alguns pontos do interior, de sorte que hoje esse tema não veio dentro desse questionário, dessa primeira consulta que se fez para a população, isso foi um tema que passou, não foi colocado como alta prioridade. Então, se foi colocado alta prioridade, foi tipo a questão das especialidades, a dificuldade que as pessoas têm hoje de conseguir uma consulta de oftalmo, um ortopedista. Então, isso é um tema que tem que ser tratado. Vai estar lá os técnicos do hospital para tratar, explicando essa situação para nós. Por que há tanta dificuldade nesse sentido, né? A gente recebeu relatos há pouco tempo atrás que algumas especialidades há uma demora muito grande, né? E a gente sabe que quando há, né, uma situação que não exige uma urgência, o paciente até entende, né? Ele até aguarda, né, que alguns meses demorem para determinadas especialidades. Mas o problema é quando há uma necessidade, o médico estabelece, olha, é com urgência que eu preciso o resultado deste exame. E aí acaba demorando. E por que acontece essa demora? Bom, eu vou iniciar a resposta puxando um ponto que é sempre bom a gente estar esclarecendo, né? Eu já toquei no assunto na entrevista que tive esses dias com o Fábio, mas a gente tem que repisar porque é uma confusão muito grande na população. De que, mas essa demora, a saúde do município está um caos porque essa demora. Bom, se nós pensarmos que todo ato de saúde dentro do município é do município, tudo bem, mas a saúde de incumbência do poder público municipal
é a atenção básica. A especialidade é uma fila gerenciada pelo Estado. Então, quando a gente fala lá com algum problema numa unidade de saúde, para você que está me escutando aí, você pode saber, isso é um problema no município. Agora, quando você está esperando uma especialidade tipo oftalmologia, por exemplo, aí a gente, embora entre pelo guichê do município, aquilo é uma estrutura que está disponível para inserir no sistema do Estado. Então, isso é uma demora que o Estado tem que gerenciar. Mas essa dificuldade se dá por muitas razões, digamos assim. Primeiro porque a gente sabe que o sistema, que o SUS, ele tem uma tabela deficitária. Os hospitais trabalham com déficit. Em muitos casos, os hospitais referenciados começam a trabalhar, recebem um valor X, mas aquele procedimento custa 3x. A partir do momento em que um estabelecimento, o hospital, por exemplo, não recebe o valor e começar a fazer muito daquele procedimento, ele está aumentando o déficit dele. Sim. Né? Então, essa é uma das razões. Precisaria daí se trabalhar uma forma de melhorar os valores do procedimento para que lá na ponta as unidades façam aquilo a pleno vapor. Mas isso é uma discussão muito ampla, porque depende de melhorar a tabela SUS, ou depende de vir um aporte do Estado para se fazer um melhoramento da tabela SUS, ou dependeria até do município fazer esse aporte. Que o município aqui sofre o pênalti porque geralmente já tem um recurso específico para atender a atenção básica e também não pode ficar fazendo lá, querer fazer o papel de super-homem e subverter a ordem, ou seja, gastar muito numa especialidade e falhar na atenção básica. Porque quanto mais tu falha na atenção básica, mais gente vai ter esperando essas especialidades, ou mais gente vai estar esperando por uma vaga num hospital. Então, esse é um tipo de discussão que nós vamos ter hoje na nossa conferência. E, afinal de contas, o que precisamos fazer para sanar essa fila? Mas a dificuldade está nisso. Nos repasses, muitas vezes em conseguir profissionais, também existem filas que se estabelecem por esse tipo de... e daí cada especialidade tem a sua peculiaridade do porquê que está demorando, mas isso a gente discute agora para talvez emitir um alerta para o Estado para dizer o seguinte, ei, não está legal. Bom, eu te interrompi para que a gente pudesse entender melhor essa situação, sobre essa temática que será debatida hoje lá na conferência. Gostaria que você falasse sobre os demais temas, né, que estão elencados para serem discutidos. Bom, dos 3 eixos que a própria população já nos sinalizou que tem que ter uma alta prioridade, nós temos também a questão das urgências e emergências. Bom, aí nós temos que tratar pronto-socorro, UPA, remoções e SAMU. Né? São esses os temas. Para isso nós vamos levar os nossos profissionais lá para esclarecer para a população como é que funciona, para daí receber também os questionamentos advindos da própria população, os seus anseios, talvez as suas sugestões, e ali chegarmos à conclusão do quanto vamos investir e quais são as propostas que vamos apresentar para incluí-las no nosso plano municipal de saúde dos próximos 4 anos. E o outro eixo que nós vamos discutir é um eixo muito sensível, já tenho conversado bastante com a Carol, que é a questão da nossa questão de saúde mental, né? Sobretudo focado mais na questão da nossa infância e juventude. Aí nós temos que discutir a questão CAICA, discutir a questão também em alguns pontos do nosso centro de autismo. Desse vai ser uma outra rodada de conversa, e a Carol vai ser uma das nossas palestrantes lá. Bom, Carol, deixa eu aproveitar a tua visita hoje aqui. Acho que muito importante a gente falar sobre a saúde mental da nossa população, até porque essa é uma demanda que tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, né? Então, eu quero aproveitar da tua experiência nessa área para que... É algo que todo mundo se pergunta sobre isso, né? Por que esse boom de casos novos que vão surgindo cada vez mais? Claro, casos novos é natural devido a crianças e tudo mais. Mas não se falava tanto sobre isso há um tempo atrás, há poucos anos atrás. A impressão que eu tenho, eu não sei se há algum
dado sobre isso é que depois da pandemia que se intensificou esse tipo de atendimento, que se teve uma atenção maior. Não sei se isso tem alguma relação com a pandemia ou não. Tem sim, Gil, tem uma relação bem importante com a pandemia. Nós também, enquanto serviço de saúde, assim, no município, notamos o quanto o pós-pandemia intensificou a busca, né? Não só dos adultos, mas também dentro da infância e juventude, né? Antigamente, mas não tão distante, né? As demandas eram muito relacionadas às questões escolares, né? Tanto que o CAICA lá, no início do seu trabalho, vinha muito vinculado à Secretaria de Educação em função dessas demandas. Com a pandemia, durante e nesse pós-pandemia, a dinâmica do nosso trabalho precisou ser alterada, revista, porque as demandas mudaram. Hoje as demandas são muito maiores relacionadas realmente à saúde mental, não mais vinculadas à questão educacional de aprendizagem, né? Hoje os casos são mais graves e infelizmente com menos idade, né? A menor idade não quer dizer que o caso não seja tão grave. Então, a pandemia, com a questão da dificuldade da relação social, se intensificou, né? Porque nós precisamos fazer aquele afastamento, aquele isolamento. A socialização nas escolas também mudou muito. Eles passaram muito mais tempo em casa. Então, isso intensificou sintomas que, de repente, já estavam ali, ou trouxeram à tona alguns outros, né? Que a pandemia possibilitou da questão do social e da ansiedade, principalmente, né? Bom, dá pra gente ligar isso a qual fator? Porque ou as pessoas estão se conscientizando mais de que devem buscar um auxílio, ou realmente aumentaram o número de diagnósticos por alguma outra razão. Porque a gente fala muito aqui na emissora, principalmente quando falamos sobre criança e adolescente, sobre o papel fundamental dos professores, né? Sim. Os professores, muitas vezes, são os primeiros a perceber alguns sinais dessas questões nesses alunos, porque o pai está naquela rotina do trabalho, a mãe também, acaba não tendo tempo para perceber essas alterações. Já o professor não, ele passa uma manhã ou uma tarde inteira, um turno inteiro com esses alunos, eles acabam percebendo e aí fazendo então o encaminhamento. Então, dá para a gente dizer que houve uma conscientização maior sobre a busca de cuidados nesta área ou é realmente um número maior de casos? Podemos dizer as duas coisas. Há uma conscientização muito maior e uma aceitação muito maior também de se buscar o atendimento em saúde mental, não mais com aquele olhar de eu não busco um psicólogo, eu não vou no médico, né? Existe uma aceitação maior das famílias e de todos, de forma geral. Seria uma queda de preconceitos? Queda de preconceitos, né? Quando eu estudava, ir ao psicólogo era vergonhoso. Eu não vou no psicólogo. Hoje não, hoje as pessoas não querem sair do psicólogo, né? As pessoas querem se manter em atendimento, porque não se busca psicologia somente no problema, né, Gil? A gente deveria conseguir ter o acesso à psicologia, quem pode, que busque o seu psicólogo para tu ter uma melhor qualidade de vida, para organizar melhor as tuas questões de vida diária, assim, né? Para que isso não se torne, de repente, um fator adoecedor no futuro. Mas há uma queda de preconceitos, como tu falou, mas também há uma situação de maiores diagnósticos. A escola, sim, é um fator de identificação e também deve ser um fator de proteção, né? Até nós temos, né, secretário, agora a gente está em conversa com a Secretaria de Educação para desenvolver um projeto também para prevenção, né? Em saúde mental na escola, assim. A gente recebe, continua, embora não mais somente da escola, mas recebemos muitas crianças encaminhadas pelos professores, né? E então, para a gente poder promover a saúde também, não ficar só no tratamento, né, Gil, que é importante. Sabe, Gil, que esse é um assunto muito sensível, porque ele envolve não só a questão da criança e do adolescente, como envolve também tratar a família e muitas vezes os nossos professores também estão adoecendo. Sim. Por conta digamos assim, do número, da carga excessiva de trabalho e por conta da própria condição que está a sua turma. Então, a partir disso, nós tivemos aí uma conversa, depois que eu conversei com a Carol, eu conversei também com o pessoal do Conselho Tutelar que foi lá me solicitar. A gente precisa aumentar a estrutura do CAICA. Eu digo, ok, precisamos trabalhar o problema imediato, não tem problema, não vamos virar as costas para esse problema. Porém, a gente precisa entender aonde está a fonte disso tudo. Se nós temos muitas crianças ansiosas, por quê? Onde está?
Então, o que, que a gente começou? A elaborar, fazer um trabalho, um programa municipal, e fizemos em parceria com a Secretaria de Educação. A secretária Carmelita prontamente nos abriu as portas e disse assim, ó, vamos com tudo. Já fizemos a contratação de um profissional, já está alinhando, são os primeiros passos, mas a gente quer entender dentro das escolas o que efetivamente está acontecendo. Se nós temos crianças ansiosas, isso pode estar, estou dando aqui digamos assim, fazendo uma ilação, tá? Isso pode estar associado ao celular. Ah, sim, pode. Então, vamos trabalhar campanhas dentro das escolas para falar com os pais, porque não adianta falar só com os alunos, falar com os pais, com os professores e com os alunos, para que ali a gente comece porque muitas vezes o próprio celular, que eu faço um link, ele pode estar vinculado a um efeito da pandemia, numa época de reclusão, onde as pessoas passaram muito tempo ali, e aí depois viciaram e já não conseguem mais sair. Ou não, ou o próprio momento da humanidade, enfim. Mas a gente precisa, se for esse o diagnóstico, que sair de dentro da escola, é esse ponto que a gente trabalha. E pode trabalhar mandando para dentro da escola palestra com os nossos próprios médicos das unidades básicas, que aí um aluno escutando do médico os efeitos nefastos de um celular, por exemplo, a gente pode começar a tratar a prevenção. Então, a questão de saúde mental, ela é um foco da secretaria. O prefeito Abner deu carta branca para isso aí, vai à frente, mas ela precisa ser tratada com prevenção para que não se fique gastando demais e enxugando o gelo. Bom, na verdade, o que o senhor está falando é algo básico na administração pública da área da saúde, que é sempre priorizar a prevenção. Isso serve para qualquer tipo de situação. Agora, nós estamos falando sobre saúde mental, mas o diabetes, a prevenção ao diabetes por parte do poder público, ela favorece que a gente tenha uma diminuição de novos casos e, assim, uma diminuição do gasto público para tratar a doença, pressão alta, entre outras enfermidades. Se tratando, né, dessa questão de uma prioridade do poder público em tratar na fase inicial, né, em evitar que as pessoas adoeçam, isso gera uma diminuição dos custos da prefeitura. Perfeito, perfeito. E aí tu me dá o gancho justamente para dizer para a população aquilo que muitas vezes o imediatismo, assim, a angústia do imediatismo gera muitas vezes uma pressão. Bom, o município, como eu acabei de dizer, ele recebe verbas para trabalhar nessa faixa, ou seja, nos tratamentos de menor complexidade, assim, nos tratamentos básicos e, sobretudo, na prevenção. A partir do momento em que, por exemplo, a gente cria um clamor por uma situação, por exemplo, agora aqui, vivida no município de Camaquã ou vivida no município de São Lourenço, ali, que são as situações do hospital, muitas vezes se vem para o poder público municipal aquela pressão, ei, aí não vai largar o teu dinheiro lá dentro? Aí tu tem que ter um cuidado muito grande para que não queira tomar o papel de um super-homem ou de fazer um movimento político muito simpático e logo adiante subverter a ordem das coisas. Porque se tu investe muito dinheiro e deixar de fazer o teu papel bem feito, inevitavelmente tu vai gastar dentro de 2, 3, 4, 5 anos, aquela fila volta toda para dentro do hospital porque não teve atenção básica. Então, assim, a gente precisa, com nossos agentes de saúde, estar muito atento lá ao senhor hipertenso, que o agente de saúde leve para o médico e diga, olha, fui lá na casa, medi e teve problema, nós precisamos dar uma atenção maior para o fulano tal, precisamos mudar a dosagem do remédio dele. Esse é o serviço que a gente tem que fazer com muita atenção para que se diminua impactos, melhore a vida das pessoas e não se tenha tanto gasto público enxugando o gelo, como tu bem disseste agora. Bom, como você pretende dialogar no dia de hoje, nessa Conferência Municipal da Saúde, sobre a questão do Hospital Nossa Senhora Aparecida, que eu acho que também precisa ser debatido, né? Um fato que já é antigo é a participação do poder público na administração do municipal, na administração do hospital, melhor dizendo, no que diz respeito a repasse de verbas. A gente sabe que a Prefeitura de Camaquã já há muitos anos vem fazendo esse repasse. Eu vi que houve uma discussão na Câmara de Vereadores também, uma solicitação de autorização do Poder Legislativo para que houvesse um repasse de um determinado recurso que também auxiliaria muito neste momento. Mas a gente vê que outros municípios da região não debatem sobre isso, sobre a participação do poder público para poder
levar mais recursos para o hospital. Mas não somente sobre a questão de recursos, né? Mas como será a discussão sobre o Hospital Nossa Senhora Aparecida nessa conferência hoje? Bom, primeiro, de uma forma muito tranquila, porque a gente tem, como tu acabaste de dizer, uma parceria muito grande, né? O município passou ao final do ano passado, ainda sob a gestão do prefeito Ivo, R$1 milhão, e agora, nos primeiros meses da gestão Abner e Luciano, vem mais um aporte de R$500 mil. Sempre dizendo que isso daí é sempre com um olho muito preciso, olhando nas nossas contas para não fazer toda aquela subversão que eu acabei de passar. Mas a gente precisa fazer uma discussão de como é possível a gente, o poder municipal, contribuir, sempre tomando como base a questão de que nós precisamos dar uma atenção dentro do hospital para o nosso cidadão, porque também não podemos pegar o imposto do nosso cidadão e largar num hospital regional e tratando indiscriminadamente todos, sob pena da gente cometer uma injustiça com o camaquense. Sim, precisamos então trabalhar em duas frentes. Primeiro dar o exemplo como estamos dando, para que o hospital possa sair captar recursos junto aos outros municípios, na medida de suas forças, e é isso que estamos fazendo. E muitas vezes não é só recurso. O prefeito Abner já levou para dentro do consórcio a ideia de tipo assim, olha, muitas vezes vocês não querem dar recurso, mas quem sabe vão participar da diretoria. Vem o próprio prefeito ou a associação dos prefeitos ser um dos mantenedores do hospital, para que vocês vejam muito de perto qual é a angústia do hospital e que isso vai refletir lá na tua cidade. Isso seria uma das situações. A outra isso é um posicionamento próprio, isso eu tenho que passar para o prefeito Abner, talvez imaginar um subsídio complementando a tabela SUS por procedimento realizado no camaquense. Ou seja, vamos ajudar dessa forma, a cada cirurgia de vesícula que fizer no paciente de Camaquã, nós vamos aportar, você recebe o valor X de uma tabela SUS, quem sabe a gente dá mais um X, para eliminar o déficit daquele procedimento. Trabalhando por campanhas, por que não? Isso tudo tem que ser discutido. O fato é que a gente precisa arrumar uma forma de, usando das articulações políticas junto com o Estado, ter mais recurso e, na medida de suas forças, também dar essa ajuda para o hospital. Mas sempre, volto a dizer, com cautela, sem querer fazer uma politicagem desmedida, porque logo adiante isso pode cobrar seu preço. Bom, secretário, a gente precisa encerrar o nosso bate-papo de hoje, que nós temos o compromisso com a Rede Gaúcha Sat em instantes. Gostaria que você trouxesse para os nossos ouvintes quem pode participar desta Conferência Municipal da Saúde hoje, o horário, o local, tudo, para que os nossos ouvintes estejam atentos a essa questão. Bem, Gil, primeiro te agradeço o espaço. É a hora de conclamar a população camaquense para que hoje, a partir das 13 horas, compareça ali no auditório, na Secretaria da Educação, ali do ladinho da Igreja Matriz. A conferência vai das 13 às 16h30. Todos estão convidados. Nós temos agentes que lidam com a saúde. Terá lá o prefeito, o vice-prefeito, e a secretária Jane, que está fazendo esse evento conosco, porque ela é a presidente do Conselho de Saúde, que é quem faz esse evento conosco. Então, estão todos convidados. Mais uma vez, muito obrigado pelo teu espaço e sempre que precisar estaremos aí. Carol, obrigado pela visita, convidada para vir mais vezes. Eu agradeço sim o convite. Fico na espera dos próximos. Obrigada.